Na nossa aula passada, nós começamos a ver o habeas corpus, falei algumas coisas sobre as formas de tutela que o habeas corpus pode conceder, em especial uma distinção entre o habeas corpus preventivo, utilizado antes do efetivo constrangimento à liberdade de locomoção, e do habeas corpus liberatório, que é empregado após haver um constrangimento ilegal. Tratamos também do problema dessa amplitude do habeas corpus preventivo pela desnecessidade de que a ameaça à liberdade de locomoção seja uma ameaça iminente, como eram em cartas constitucionais anteriores e como consta do próprio artigo 647 do Código de Processo Penal. E depois passamos a analisar o habeas corpus como uma ação constitucional a partir das condições da ação, analisando as hipóteses de cabimento do habeas corpus, sob uma ótica de possibilidade jurídica do pedido. Nós vimos que o habeas corpus somente não é cabível por expressa vedação constitucional no caso de prisões disciplinares militares, e que mesmo assim, nesses casos, tem-se entendido que esta restrição aplica-se apenas quanto ao mérito das punições e não em relação a aspectos de legalidade, competência, duração da medida e assim por diante. Depois, também analisamos algumas outras situações. Nós vimos, por exemplo, que não há nenhuma proibição para a utilização do habeas corpus, por exemplo, nos estados de exceção constitucional, como estado de sítio, estado de defesa. Vimos que a vedação do Código da utilização do habeas corpus no caso das prisões administrativas não mais subsiste, porque estas prisões não têm mais cabimento na ordem constitucional atual. E depois passamos a analisar algumas situações concretas do processo penal. Vimos duas delas que não é cabível o habeas corpus, porque não há risco nem mesmo longínquo à liberdade de locomoção, que são as hipóteses de previsão ou imposição unicamente de pena de multa, e na hipótese que a pena privativa de liberdade já esteja cumprida. Nesses dois casos, não se admite a utilização do habeas corpus. Vimos, por outro lado, que há situações em que há um risco longínquo, como, por exemplo, penas restritivas de direito, ou mesmo situações em que não há uma prisão, mas há uma restrição à liberdade de locomoção, como medidas cautelares alternativas à prisão, que, nestes casos, é cabível a utilização do habeas corpus. E acho que foi nesse ponto que nós paramos. Estou conseguindo abrir o meu slide para acompanhamento aqui na tela. Então, espero que mais para frente eu consiga, mas não vou conseguir compartilhar com vocês. Na aula de hoje, nós vamos analisar na continuação os próximos temas relacionados com o habeas corpus, começando pela legitimidade de partes. E aqui é importante, para que nós compreendamos o habeas corpus, perceber que no habeas corpus há, vamos dizer assim, três figuras centrais, obviamente, além do julgador. Não que as três figuras sejam partes do habeas corpus, mas são três figuras importantes para que nós compreendamos o habeas corpus. No habeas corpus, nós temos que analisar, do ponto de vista, vamos dizer assim, da legitimidade ativa ou impetrante. Mas há uma figura muito particular do habeas corpus, que é o paciente. O paciente é quem sofre a ameaça ou a efetiva constrição da liberdade de locomoção, o constrangimento ilegal, que não se confunde com a figura do paciente. Podem até ser as mesmas pessoas. Do outro lado, nós temos a autoridade coatora. Então, vamos analisar
principalmente em relação à legitimidade ativa, percebendo essa dupla posição do habeas corpus, quem tem legitimidade ativa. Vocês sabem, já devem ter visto isso, até em direito constitucional, o habeas corpus ele é uma ação popular. Qualquer pessoa pode intentar o habeas corpus. Né? Justamente por isso é que há essa dualidade entre impetrante e paciente. O impetrante pode ser qualquer pessoa. E quando se fala em qualquer pessoa, é qualquer pessoa mesmo, pessoa física ou pessoa jurídica, nacional ou estrangeiro. Não há qualquer espécie de limitação quanto à legitimidade, isto é, quanto a quem poderá interpor o habeas corpus. Qualquer pessoa pode interpor habeas corpus na ordem constitucional brasileira. Precisa ter capacidade postulatória para interpor habeas corpus? Não, não é necessário sequer ser advogado. Obviamente, seria uma forma de restringir o caráter popular da ação, exigir que ela só pudesse ser impetrada por quem tem capacidade postulatória. E vejam que aqui já há uma diferença sensível do habeas corpus em relação ao mandado de segurança, que é aí o seu irmão mais novo, nascido com a emenda constitucional de 1926. O mandado de segurança não é uma ação popular, só pode ser interposto por quem é titular do direito líquido e certo, e quem é titular do direito líquido e certo precisa de capacidade postulatória. Não a tendo, precisa ser representado por um advogado. O habeas corpus não. É muito comum habeas corpus interposto, por exemplo, por presos sem capacidade postulatória. E o habeas corpus é conhecido, é admitido, inclusive o próprio Estatuto da OAB ressalva a necessidade da capacidade postulatória para a interposição do habeas corpus. Tá certo? Tudo bem até aqui? Pode pessoa jurídica interpor? Pode. Mas pessoa jurídica não tem liberdade de locomoção. A pessoa jurídica não pode ser o paciente do habeas corpus, realmente, porque não há liberdade de locomoção para a pessoa jurídica, mas ela pode ser o impetrante. Por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, quando eu tenho um constrangimento ilegal praticado contra um advogado, normalmente relacionado a atos que ele pratique no exercício da função, não é incomum que a Ordem dos Advogados do Brasil seja impetrante daquele habeas corpus. Portanto, é perfeitamente possível. Às vezes, as duas figuras se confundem. Então, se eu tenho alguém que está preso, vamos imaginar alguém que esteja preso há mais tempo do que determina a lei, e aquele próprio preso interpõe um habeas corpus, faz lá o habeas corpus do seu punho, interpõe aquele habeas corpus. Naquele habeas corpus, ele é o impetrante e ele vai ser o paciente. Quando um cliente meu me contrata para interpor um habeas corpus, eu, Gustavo, sou o impetrante e aquele cliente é o paciente. Eu interponho o habeas corpus em meu nome próprio, mas para que seja tutelada a liberdade de locomoção daquele paciente. Tudo bem até aqui? Alguém perguntou aqui, deixa eu ver. Guilherme, com alguma pessoa analfabeta ou com alguma dificuldade, faria a interposição de um habeas corpus. Veja, há casos registrados na jurisprudência, um caso até bastante curioso, de um habeas corpus interposto por telefone. A pessoa ligou para o tribunal, falou e aquilo foi reduzido a termo. Me recorda há muito tempo, Guilherme, uma vez, ainda quando existiam os tribunais de alçada criminal, eu tinha ido ver um habeas corpus de um cliente que eu tinha interposto, fui na presidência para ver se o habeas corpus já tinha chegado lá, se ia para o presidente para despachar a liminar. Eu estava vendo lá algumas autuações de habeas corpus, e aí eu perguntei para a moça, falei, olha, é comum a gente estar lá dando aula, sou professor, às vezes tem gente que fala que preso manda habeas corpus, às vezes até em papel de pão, isso é verdade, chega aqui. Ela falou, então, curiosamente, vou te mostrar um habeas corpus que nós estamos autuando agora. Na época não se mandava habeas corpus por e-mail, etc. Então, e ela me mostrou um habeas corpus que tinha sido feito em folha de papel higiênico. Um preso escreveu na folha de papel higiênico, mandou o habeas corpus dentro de uma carta e assim, veja a dignidade do habeas corpus, do instrumento. Aquele funcionário ele estava recortando a tira de papel higiênico no tamanho assim de uma folha A4
grampeando nas folhas e autuando, e aquilo ia para apreciação. Então, nós vamos ver até quando formos tratar, Guilherme, da própria questão dos pressupostos processuais, da aptidão da petição de habeas corpus, a jurisprudência vem entendendo que não se deve exigir maiores formalidades para a interposição do habeas corpus, justamente para não tolher esse mecanismo importante para a proteção da liberdade de locomoção, né? Então, acho que não seria de se estranhar, não tenho conhecimento específico, fora esse caso que consta de um habeas corpus interposto por telefone, de outros interpostos oralmente, mas não me estranharia, né? Por exemplo, se uma pessoa chegasse num cartório do fórum e dissesse, olha, eu quero interpor um habeas corpus, mas eu não sei escrever. Acho que seria perfeitamente possível que esse funcionário do cartório reduzisse aquilo a termo. Por outro lado, Guilherme, como o habeas corpus é uma ação popular, então vamos imaginar uma pessoa analfabeta. Ela poderia chegar e pedir para qualquer pessoa redigir o habeas corpus para ela, né? E essa qualquer pessoa poderia até interpor em nome próprio. Ele chega, pede para uma vizinha, pede para um filho. Tem gente que diz que é necessário, me parece correto, e aí não é um problema de legitimidade, que a pessoa tenha capacidade não para ser parte e nem capacidade postulatória, mas é necessário que a pessoa tenha capacidade processual, isto é, seja um maior de 18 anos. Né? Então, mas nesse caso, vá lá, essa pessoa com dificuldade de locomoção poderia até pedir para um menor de idade redigir o habeas corpus para ela e interpor em nome próprio. Eu acho que aqui o aspecto da formalidade deve ser relevado e considerado em seu mínimo, tá bom? Uma questão que às vezes suscita dúvida é se o Ministério Público pode impetrar habeas corpus. A mim parece que claramente sim. As leis orgânicas do Ministério Público dão competência ao Ministério Público para ele impetrar habeas corpus. Obviamente, impetrar um habeas corpus em favor do paciente, não um habeas corpus em favor da posição processual do Ministério Público, né? Não é comum que o Ministério Público interponha habeas corpus, porque se ele percebia no curso do processo que há um vício à liberdade de locomoção de alguém, provavelmente ele vai fazer um requerimento para o juiz dizendo, juiz, olha, essa pessoa está presa há mais tempo que a lei determina, juiz, essa prisão cautelar não é necessária, revogue a prisão, espeça alvará de soltura. É mais simples e usual fazer assim, mas nada impede que o Ministério Público eventualmente interponha um habeas corpus. Certamente ele não poderá fazê-lo para tutelar uma posição da acusação. Então, o Ministério Público faz um pedido de prova, o juiz indefere, ele interpõe um habeas corpus para proteger a sua posição acusatória. Mas para proteger a posição do acusado, não há nenhum problema. Tá bom? Com relação à legitimidade passiva, o legitimado passivo do habeas corpus é a autoridade coatora. Tá? E aqui a autoridade coatora mesmo. Também temos aqui uma diferença sensível em relação ao mandado de segurança. No mandado de segurança se afirma que eu tenho autoridade coatora, mas que o legitimado passivo é o órgão a qual aquela autoridade pertence. Então, um auditor da Receita Federal não liberou uma mercadoria importada no aeroporto, eu interponho um habeas corpus, aquele auditor é a autoridade coatora, mas o legitimado passivo vai ser a Receita Federal do Brasil. No habeas corpus, não. Né? O legitimado passivo é a própria autoridade coatora. Tá certo? Então, é o juiz de direito da terceira vara criminal do Foro Central da Comarca da Capital. É o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e assim por diante. Não é a entidade a quem a pessoa pertence. Se um delegado de polícia cometeu uma ilegalidade, eu vou interpor um habeas corpus, e o habeas corpus não vai ter como legitimado passivo a Polícia Federal, a Polícia Civil do Estado de São Paulo. O legitimado passivo vai ser aquela autoridade coatora. Tá bom? Do ponto de vista da legitimidade passiva, a grande discussão é se o particular pode ser sujeito passivo do habeas corpus. A mim parece que claramente sim.
A Constituição não faz nenhuma distinção. A Constituição fala que cabe habeas corpus quando houver ilegalidade ou abuso de poder. Vocês dirão, abuso de poder só pode ser praticado por quem exerce o poder, no caso, o poder público. É verdade, mas a ilegalidade não. Ilegalidade quer dizer agir contra a lei. E vejam que nesse ponto é bastante esclarecedora a leitura dos incisos 68 e 69 da Constituição, que tratam do habeas corpus e do mandado de segurança. No habeas corpus somente se fala em ilegalidade ou abuso de poder. Já no inciso 79, que trata do mandado de segurança, 69, que trata do mandado de segurança, a Constituição fala quando houver ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, vejam que no mandado de segurança, no inciso imediatamente seguinte, a Constituição diz que só cabe quando houver violação de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, que implique ilegalidade ou abuso de poder quando praticados por autoridade pública ou pessoa jurídica com atribuições de autoridade pública. Semelhante restrição não existe no habeas corpus. Então, a mim parece claro que o habeas corpus cabe também contra ato de particular. Alguns objetam, Tornag, por exemplo, diz, olha, se o particular praticar um abuso contra a liberdade de locomoção, provavelmente ele estará cometendo um crime. Então, caberá até mesmo pedir a intervenção da autoridade policial. É verdade. Imaginem exemplos de particulares que cometem restrições à liberdade de locomoção. O paciente que é internado num hospital particular e os diretores do hospital não deixam ele deixar o hospital por não ter pago a conta. O trabalhador que vai trabalhar numa fazenda, como boia fria, e ele é obrigado a fazer compras numa venda lá da fazenda, do dono da fazenda, e enquanto ele não paga as suas dívidas, não deixam-o sair da fazenda. Ou mesmo um particular que esteja reduzido à condição análoga de escravo. Estas situações são situações que caracterizam crime. Mas o fato de caracterizar crime e, portanto, possibilitar a instauração de um inquérito policial e, eventualmente, até mesmo a prisão em flagrante desse particular que comete esse crime, não me parece que afaste a possibilidade da impetração do habeas corpus. Pode ser até que seja mais fácil. Se for procurado como advogado por alguém que fala, olha, está lá no hospital meu irmão internado, já tem condição médica de ter alta, mas não deixam ele sair do hospital porque ele não pagou a conta. Talvez para mim seja até mais interessante ir lá com a autoridade policial, falar, vocês estão cometendo um crime aqui de exercício arbitrário das próprias razões, ele tem o direito de sair, vocês que cobrem a conta judicialmente, etc. E seja mais efetivo, mas isso não me tira o direito da impetração do habeas corpus por ato de particular. Tá bom? Alguma dúvida? Podemos prosseguir? Bom, vamos falar então um pouco de alguns pressupostos processuais. Nós já vimos que para a interposição do habeas corpus não é necessário ter capacidade postulatória. Disse a vocês, inclusive, que o Estatuto da OAB faz essa ressalva no parágrafo 1º do artigo 1º do Estatuto. Justamente porque não é preciso ter capacidade postulatória, é que não é necessário juntar procuração em habeas corpus. Se o habeas corpus é uma ação popular, se quem impetra um habeas corpus impetra em nome próprio, não preciso de capacidade postulatória. E se eu não preciso de capacidade postulatória, eu, como advogado, não estou postulando em nome do meu cliente. Eu estou pedindo, postulando, interpondo um habeas corpus em nome próprio. Por isso é que não se junta a procuração em habeas corpus. No mandado de segurança, junta a procuração, porque não é uma ação popular. No habeas corpus, não. E eu até sempre dizia, até pouco tempo atrás, que chegava mesmo a ser uma gafe juntar a procuração em habeas corpus. Era uma gafe, por quê? Porque se eu sou o autor do habeas corpus, por que eu vou juntar a procuração?
Depois de algum tempo, lendo uma passagem da História e Prática do Habeas Corpus do Ponte de Miranda, ele aponta uma utilidade na juntada de procuração. Não é normal, não é comum juntar, mas apenas ressaltar que não é totalmente equivocado. E a importância da procuração é mostrar que realmente há interesse. Já explico, Ana Carolina, só termina esse ponto. É mostrar que não há interesse do paciente no conhecimento daquele habeas corpus. Digo, porque como o habeas corpus é uma ação popular, muitas vezes tem aquelas pessoas que querem lá buscar os seus 15 minutos de fama, né? Especialmente quando o paciente daquele habeas corpus é famoso. Então, vira e mexe, a gente vê às vezes notícia na imprensa, quando tem algum famoso em alguma situação de constrangimento, ó, fulano de tal entrou com habeas corpus para eles. Muitas vezes advogados até, às vezes até quem não tem capacidade postulatória. Né? Mas por quê? Para aparecer. Então vamos imaginar o seguinte, eu, Gustavo, viro e falo, poxa, podia aqui fazer alguma coisa para promover meu escritório, para eu conseguir mais cliente, para eu ter visibilidade. A advocacia não pode fazer publicidade, o que eu vou fazer? Já sei, o Flávio Bolsonaro está lá com um problema do processo dele, eu vou entrar com habeas corpus alegando um constrangimento ilegal. Acho que a tese é boa, vai que o tribunal concede a ordem, aí todo mundo vai falar, poxa, quem foi o advogado que conseguiu o habeas corpus para aquela pessoa famosa, isso vai me promover. Né? Pô, mas você não é advogado dele? Bom, não sou. Você nem conversou com ele? Não, não conversei, mas eu estou impedido de fazer isso? Não estou impedido. O habeas corpus é uma ação popular. O que a jurisprudência diz é que se o paciente não tiver interesse que aquele habeas corpus seja conhecido, prevalece a vontade do paciente e não do impetrante. Mas então, não é necessário que tenha procuração por ser ação popular, mas é útil para demonstrar o interesse do paciente. Até aqui tudo bem? Depois eu ainda quero falar uma coisinha de procuração, mas só respondendo então antes a pergunta da Ana Carolina. Ana Carolina pergunta, professor, não sei se compreendi bem o argumento da impossibilidade do particular ter legitimidade passiva. A questão do argumento, Ana Carolina, é a seguinte, tento explicar de uma outra maneira. Normalmente, privar alguém da liberdade ou restringir a liberdade de alguém é um ato de força. Tirando uma briguinha lá de dois irmãos que um segura o outro, para alguém ser preso, para eu manter uma pessoa dentro de casa, para eu manter uma pessoa presa. Os exemplos mesmo que eu dei, manter alguém preso dentro de um hospital, ou manter o empregado preso na fazenda, embora não sejam poderes estatais, isso envolve um ato de força. Vai ter que ter lá o segurança na porta do hospital que não deixa a pessoa sair. Eu vou ter lá que ter os jagunços lá do cangaceiro, os cangaceiros lá, o fazendeiro, melhor dizendo, os jagunços lá do fazendeiro que não deixam os empregados saírem da fazenda. Então, normalmente são autoridades públicas, mas a questão é se um particular estiver privando alguém ilegalmente da sua liberdade. Vamos mais adiante, não precisa ser esses exemplos. Parentes que internem à força um outro parente seu, por exemplo, para tratamento de drogas. Parentes, e são exemplos, lamentavelmente, as relações familiares muitas vezes são complicadas, são exemplos do dia a dia. Um sobrinho que está interessado na herança do tio e tenta, quando não é o caso, promover uma interdição desse tio e deixa o tio preso em casa e faz o tio assinar uma procuração para ele se valer de tentar obter usufrutos, benefícios da fortuna daquele parente. Então, são situações em que, às vezes, um particular constrange a liberdade do outro particular. Então, o que eu disse, muitas dessas situações caracterizarão crimes contra a liberdade individual. Né? Se você for lá no Código Penal, isso está lá, dos artigos 146 a 149, tem constrangimento ilegal, redução à condição análoga de escravo, sequestro, cárcere privado, etc. Então, é crime, não há dúvida. A pessoa que pratica isso comete um crime? Comete um crime. Deve ser punida? Deve ser punida. Hoje, se for autoridade pública, provavelmente estará cometendo um crime de abuso de autoridade. Ponto. Esse é um aspecto. Mas, além de ser crime, eu poderia interpor um habeas corpus para conseguir a restituição da liberdade de locomoção dessa pessoa? A mim parece que sim. A lei não veda, a Constituição prevê em termos amplos,
a lei não exige que a autoridade coatora do habeas corpus seja, melhor, que legitimado passivo seja autoridade, embora nós usemos a expressão autoridade coatora, pode ser particular. Então, acho que nesse caso é sim possível interpor um habeas corpus contra o particular. Não sei se fiquei claro ou se há alguma outra dúvida. Se ficou claro ou se há alguma outra dúvida, Ana Carolina. Perfeito, professor. Obrigada, ficou claro, sim. Professor? Bem, vou entender o silêncio como uma compreensão. Falando mais uma coisinha de procuração, se não ficou claro, Carolina, brincadeira, pode perguntar que eu tento esclarecer de uma outra forma, tá? Falando de novo da procuração, vejam que isso tem alguns reflexos práticos. Há um tempo atrás, o STJ começou a adotar uma postura que me parecia verdadeiramente absurda. Tá bom, Ana Carolina. Mas ficou alguma dúvida? Ah, ok, então tá bom. O STJ começou a adotar uma posição que me parece verdadeiramente absurda de não conhecer de recursos em habeas corpus. Então, por exemplo, o juiz pratica uma ilegalidade, eu entro com habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo. Perco. Nós já vimos na aula passada que os tribunais criaram aí uma jurisprudência defensiva. Será que então é o meu microfone que está baixo? Acho que é o meu que está baixo. Desculpa, Carolina. Então é o meu que está baixo. Alguém pode falar alguma coisa aí, só para ver se eu escuto agora? O senhor escuta, professor? Agora estou escutando bem, Alessandro. Obrigado. Era o meu microfone aqui, o meu alto-falante aqui que estava baixo. Perdão, Ana Carolina. Então, vamos lá. Então, agora eu estou ouvindo. Se alguém quiser falar, por favor, pode falar, fique à vontade. Então, habeas corpus, o STJ e o Supremo passaram a exigir que você interpusesse recurso em habeas corpus, né? Então, eu interpunho o habeas corpus aqui no TJ, perdi o habeas corpus, eu sou a parte principal, eu sou o autor do habeas corpus, o impetrante, eu, Gustavo, em favor do meu paciente José Antônio, que é meu cliente, mas é o paciente do habeas corpus, não é a parte. Aí o Tribunal de Justiça negava o habeas corpus. O que eu fazia? Eu recorria para o STJ. Aí o STJ falava assim, não conheço do recurso em habeas corpus porque não foi juntada a procuração. Como juntar a procuração? Eu falei, você pode interpor em nome do paciente, mas não pode recorrer. Além de não fazer nenhum sentido, há um erro conceitual brutal nisso. Porque eu sou a parte. Na verdade, quando eu interponho recurso em habeas corpus, o recorrente, quem é o recorrente? Sou eu, Gustavo. Eu sou o autor do habeas corpus, em nome do paciente José Antônio. Se o tribunal não concede a ordem de habeas corpus, quem formulou um pedido para o tribunal e não teve o seu pedido acolhido? Eu, Gustavo. Quem sucumbiu? Eu, Gustavo. Claro que o interesse maior é do Zé Antônio, lá que está preso. Mas eu sou a parte. Portanto, eu recorro em nome próprio. Eu, Gustavo, quando eu faço um recurso em habeas corpus, eu coloco lá Gustavo Badaró, impetrante do habeas corpus, vem interpor recurso ordinário em habeas corpus, aí sim, em favor do paciente José Antônio. Mas eu, Gustavo, sou o autor da ação do habeas corpus, e como eu, Gustavo, autor da ação do habeas corpus, não tive meu habeas corpus, meu pedido acolhido, eu sou o recorrente. Portanto, não há nenhuma necessidade de juntar a procuração. E aí sim, agora uma outra coisa da prática, uma questão puramente prática, mas que não deixa de ser uma gafe, é juntar subestabelecimento em habeas corpus, né? Você subestabelece os poderes que você recebeu. Se você não recebeu poder nenhum para interpor um habeas corpus porque você interpõe em nome próprio, não é subestabelecimento. O certo aqui seria procuração, tá bom? Então, também vou dar um exemplo. Um advogado interpõe um habeas corpus no STJ ou no Supremo. Aí ele chega e vem falar comigo e fala, poxa, Gustavo, olha, os ministros gostam de você, eu já vi uns ministros que citam seu livro, interpus um habeas corpus, pô, seria legal se você pudesse fazer a sustentação oral para mim, eu não estou acostumado a sustentar, ainda mais em Brasília, lá, tem uns ministros que são meio chatos, falam da liturgia do cargo, não sei o quê, vai que eu cometo uma gafe lá, você não quer? Eu falo com o cliente, ele te contrata, ele paga os seus honorários para você ir lá sustentar. Eu falo, tudo bem, posso ir, leio, concordo com a tese, vou lá, sim. Aí eu falo, bom, mas então você é o impetrante do habeas corpus. Então eu preciso ter poderes para chegar lá e sustentar no seu habeas corpus. E é muito comum que você fale, então eu vou te passar um subestabelecimento. A gente pensa assim no processo, né?
Se fosse um recurso especial, um recurso extraordinário, claro que seria um subestabelecimento. Ele recebeu uma procuração do cliente dele, ele vai subestabelecer os poderes para mim. Mas no habeas corpus, não. Ele é o impetrante. E se ele quer que eu vá falar em nome dele, o que ele tem que passar para mim é uma procuração. Ele, o advogado fulano de tal, é o autor do habeas corpus em favor do paciente Beltrano. Mas então é ele, advogado fulano de tal, que vai dar uma procuração para o Gustavo, né, para que o Gustavo possa, em nome dele, exercer a sustentação oral naquele habeas corpus. Deu para entender? Tudo bem? Ok. Requisitos da petição inicial. O parágrafo 1º do artigo 654 do Código trata dos requisitos da petição inicial. Ele exige a qualificação do paciente e da autoridade coatora, na linha A. Então, vamos lá. Qualificação do paciente. É relativamente fácil qualificar o paciente. Fulano de tal, nome do pai, nome da mãe, RG, CPF, onde ele mora, né? Se ele estiver preso, mora na rua, residente na rua tal, número tal, atualmente recolhido no Centro de Detenção Provisória 2 de Pinheiros, recolhido na penitenciária de Sorocaba e assim por diante. Eu qualifico o paciente. E tenho que qualificar a autoridade coatora. Aqui, em relação à autoridade coatora, tem-se entendido que não é necessário nominar a autoridade coatora. Basta indicar, né, o cargo. Normalmente, nós estamos falando de juízes, né? Então, basta que eu diga, a autoridade coatora é o juiz da 5ª Vara Criminal do Foro Regional de Pinheiros. É o juiz da 1ª Vara Criminal do Foro Central de São Paulo. É o juiz da Vara Única de Paraibuna. Eu identifiquei quem é a autoridade coatora, né? O código também exige, na linha C, a qualificação do impetrante. Então, se eu for fazer um habeas corpus, eu vou por lá. Gustavo Badaró, brasileiro, casado, advogado, OAB número tal, com escritório na rua tal. Eu sou impetrante, me qualifiquei. Venho interpor o presente habeas corpus em favor do paciente. Vou qualificar o paciente. Fulano de tal, brasileiro, solteiro, RG número tal, residente no endereço tal, atualmente recolhido no Centro de Detenção Provisória de Itaquera, qualifiquei o paciente, que está sofrendo constrangimento ilegal por ato do meritíssimo juiz de direito da 15ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo, da 6ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de São Paulo. Qualifiquei o impetrante, a linha C, qualifiquei o paciente e qualifiquei, ou pelo menos, vá lá, identifiquei a autoridade coatora. Tudo bem até aqui? Vejam, embora não seja esse o objetivo do código, este inciso traz uma discussão recente que é a seguinte: como eu tenho que identificar o paciente, eu não posso interpor habeas corpus para pessoas indeterminadas. Isso prevaleceu na jurisprudência do Supremo até muito tempo, durante muito tempo, até 2018, quando o Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez, concedeu um habeas corpus coletivo. Não sei se vocês lembram disso, né? Fazendo uma analogia com o mandado de segurança individual e o mandado de segurança coletivo, para tutela de direitos coletivos, individuais homogêneos, se aceitou a impetração do habeas corpus para pacientes indeterminados. Eu, particularmente, tenho uma série de críticas. Não que seja possível utilizar ou criar de lege ferenda um mecanismo do habeas corpus coletivo. Acho que é possível. Mas eu sempre tenho receio dessas criações jurisprudenciais sem lei. É perigoso do ponto de vista político, porque eu aceito a criação jurisprudencial sem lei, ou aqui eu diria mais, contra a lei, porque eu não identifico quem é o paciente.
Mas eu digo, tudo bem quando eu gosto da inovação. Poxa, criou um habeas corpus coletivo. O habeas corpus coletivo é uma coisa boa. O habeas corpus coletivo é uma coisa a favor da liberdade. Sim, mas se eu admito a quebra da legalidade num sentido, amanhã ou depois a quebra da legalidade pode não ser para uma coisa boa, pode ser para uma coisa ruim. Além disso, isso aqui vai gerar uma série de problemas, né? O microcosmos do mandado de segurança coletivo tem disciplinas específicas para litispendência da ação coletiva com a ação individual, influência da coisa julgada da ação coletiva na coisa julgada individual. Ela se vale de uma integração das fontes em relação ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei de Ação Civil Pública, que tratam de direitos individuais homogêneos, direitos coletivos, direitos difusos. E, além disso, me parece que a liberdade de locomoção é claramente um bem jurídico individual. Não há nada de difuso ou coletivo na liberdade de locomoção. Eu posso afetar a liberdade de locomoção de mais de uma pessoa. Isso é perfeitamente possível. E eu posso ter um habeas corpus coletivo, um habeas corpus em que eu tenha mais de um paciente no mesmo habeas corpus. Isso é perfeitamente possível desde que eu individualize cada um dos pacientes. Né? Vocês imaginem, por exemplo, que seja instaurada uma investigação e que seja decretada a prisão preventiva de 15 membros de um partido político que está acusado de corrupção, que se vale de uma estatal da qual ele nomeou o presidente ou o diretor para a prática de atos de corrupção, para ele arrecadar dinheiro para as futuras eleições. Um exemplo hipotético, coisa que não acontece no Brasil. E aí o juiz vai lá e decreta, o juiz de primeiro grau decreta a prisão preventiva de 15 membros desse partido. Só que desses 15 membros do partido, 3 membros do partido são deputados federais. O juiz não poderia ter decretado a prisão preventiva desses membros. Por quê? Porque eles têm foro por prerrogativa de função. Eu, Gustavo, sou contratado pelos 3, eu posso fazer um habeas corpus só. Quem são os pacientes? Fulano, Beltrano e Cicrano. Qualifico os 3 pacientes. O constrangimento ilegal é um só, porque viola a competência, viola a regra do juiz natural. Isso é perfeitamente possível. Né? Se eu tiver um presídio que tiver dentro dele 400 presos que estão sofrendo constrangimento ilegal porque eles estão presos lá sem direito a banho de sol, eu posso interpor um habeas corpus em favor dos 400 presos. Nome de cada um. Estou respeitando a lei. Mas isso não é um habeas corpus coletivo. Isso é um habeas corpus individual com mais de um paciente apontado para aquele habeas corpus. Veja que o problema de eu conceder o habeas corpus coletivo é que se ele é genérico demais, depois eu tenho que identificar as pessoas. Né? Às vezes dá para conceder um habeas corpus coletivo, como agora na época da Covid. Se eu dissesse o seguinte, conceda um habeas corpus coletivo para que todas as pessoas que estão em prisão preventiva com mais de 60 anos possam cumpri-las em prisão domiciliar, né? Esse é um dado objetivo relativamente fácil de identificar quem são os pacientes do habeas corpus, os beneficiados por aquele habeas corpus. Todo mundo que estiver preso apresenta a sua certidão de nascimento, tem mais de 60 anos, vai para a prisão domiciliar. Perfeito. Mas o primeiro habeas corpus que o Supremo Tribunal Federal concedeu em 2018 para as presas, a individualização do paciente ela é tão ampla que praticamente impediu a efetividade do habeas corpus. Quem era o legitimado passivo eram todas as presas que estejam grávidas, puérperas, amamentando, com filho menor de 12 anos, que tenha deficiência mental, e ainda vem, desde que o crime não tenha sido cometido em circunstâncias graves ou com violência contra a próprio filho, e em casos excepcionais. Se cria tanta exceção que aquela ordem de habeas corpus não serve para nada. Então, justificando a minha posição, eu acho que é possível ter habeas corpus coletivo, não no ordenamento jurídico brasileiro, seria preciso uma mudança legislativa. Dá para fazer a mudança legislativa, mas é preciso também utilizar adequadamente. Chegou uma hora que
uma das defensorias públicas na época do Covid impetrou um habeas corpus coletivo em favor de todos os 800 mil presos do Brasil. Né? Aí realmente você não consegue dar efetividade para a ordem do habeas corpus. Deu para entender? Não sei se ficou claro. Tudo bem? O último requisito da linha B do artigo 654, parágrafo 1º, é que no habeas corpus eu devo identificar qual espécie de constrangimento ou ameaça à liberdade de locomoção e as razões em que funda o seu temor, quando é ameaça à liberdade de locomoção, que é propriamente a causa de pedido do habeas corpus. Eu vou dizer, a prisão é ilegal porque foi decretada por juiz incompetente. A prisão é ilegal porque foi decretada em decisão não fundamentada. A prisão é ilegal porque não há nenhuma situação concreta a indicar o risco de fuga. E assim por diante. Né? A prisão tornou-se ilegal porque ele foi decretada a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal, porque ele estava ameaçando as testemunhas arroladas pelo Ministério Público que iriam depor, mas todas essas testemunhas já prestaram seu depoimento. Ou, no caso de ameaça à liberdade de locomoção. Também. E vou ter que dizer por que eu tenho temor dessa ameaça. Nos casos, por exemplo, que o mandado de prisão já está expedido, mas a pessoa está foragida, isso é mais fácil. Mas vamos pegar, por exemplo, uma situação que eu mencionei, acho que para vocês, na aula passada, dos habeas corpus preventivos. Na época lá da CPI dos Correios, etc., na época do mensalão, foi uma primeira pessoa a depor, ficou quieta, o presidente da CPI mandou prender. Foi a segunda pessoa a depor, ficou quieta, ele mandou prender. Se eu sou a terceira pessoa que sou intimada a depor e eu entro com habeas corpus, como é que eu faço isso que o Código exige? As razões em que funda o seu temor. Eu vou dizer, olha, pessoas que estavam na mesma situação que eu estou agora, que foram chamadas a depor, quando se recusaram a depor, tiveram voz de prisão pelo presidente da CPI. Eu estou numa situação igual a delas. Estou intimado para depor amanhã. Também tenho o direito de permanecer calado. Portanto, é possível prognosticar que, se eu for ficar calado, que é um direito que eu tenho, acontecerá a mesma coisa. A mim será dada voz de prisão. Necessito de um habeas corpus preventivo. Estou demonstrando, sempre que é um prognóstico, não é um juízo de certeza, mas você vai fazer um juízo de correlação, com base no que normalmente acontece. Para quem gosta de lógica, isso é uma indução generalizante, E você vai demonstrar que, em situações semelhantes, aquilo aconteceu, você está naquela situação, é razoável você supor que aquilo possa acontecer com você, sendo aquilo uma ilegalidade. Tudo bem? Então, estes são os requisitos da petição inicial do habeas corpus. Falta falarmos de competência e procedimento, então vamos lá. Com relação à competência, a regra básica do Código está no artigo 650, parágrafo 1º. A competência do juiz cessará sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição. Na verdade, essa é uma regra que estabelece a competência de forma negativa. Se eu digo que ela cessa quando ela provém de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição, isso significa que a competência é da autoridade judiciária que tem jurisdição apenas imediatamente superior a quem praticou a coação. Então, vamos começar pelos exemplos fáceis. Se um juiz de direito de Justiça Estadual de São Paulo é autoridade coatora, quem tem competência hierárquica imediatamente superior ao juiz de direito? Tribunal de Justiça de São Paulo. Se o Tribunal de Justiça de São Paulo é autoridade coatora, quem tem competência hierárquica imediatamente superior à do Tribunal de Justiça de São Paulo? O Superior Tribunal de Justiça. Se o Superior Tribunal de Justiça for autoridade coatora, quem tem competência imediatamente superior? O Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal for autoridade coatora, senta e chora. Se quiser, chora na cama porque é quentinho, dói menos. Não tem o que fazer. Claro, em última análise, você vai falar, posso ir para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, dizendo que o Brasil violou a Convenção Interamericana, etc. Mas é algo muito demorado. Não é que não deve ser feito, pode ser feito, mas não está dentro da estrutura hierárquica
do Poder Judiciário brasileiro. Então, a regra bastante simples é: vou para a autoridade imediatamente superior. Tá? Alguns problemas específicos para aplicar esta regra, ou 3 problemas específicos. Nós já vimos quando estudamos competência, né, a questão dos juizados especiais criminais. E nós vimos que os juizados especiais criminais são compostos por juiz de primeiro grau e por turmas recursais, que julgam a apelação dos juizados especiais criminais. Então, a questão é, e se eu tiver um ato ilegal do juizado especial criminal? Quem é competente? Como a Constituição diz que a competência do STJ decorre dos atos praticados por tribunais de justiça e Tribunal Regional Federal, e no caso nós teríamos um ato coator que foi praticado por um juizado especial criminal e não por um tribunal de justiça ou por um tribunal regional federal, num primeiro momento o Supremo disse: olha, se os juizados especiais criminais forem coator, a competência é minha, Supremo Tribunal Federal. Editou até uma súmula, que é a súmula 690. A redação da súmula 690 é a seguinte: compete ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de habeas corpus contra a decisão de turma recursal dos juizados especiais criminais. Então, vejam que curioso o que acontecia. Eu não saía do Tribunal de Justiça, eu podia ir direto para o Supremo? Não. Eu tinha que passar pelo STJ, do STJ para o Supremo. É isso que acontece, às vezes, quando vocês ouvem falar que o tribunal não concedeu o habeas corpus porque haveria supressão de instância. Supressão da instância seria a supressão de um grau, porque eu tentei pular, né, um grau de jurisdição. Né? Mas, nesse caso, era o que a súmula 690 do Supremo fazia. O Supremo depois muda a sua jurisprudência e passa a entender que, se o juizado especial criminal for autoridade coatora, né, eu tenho que ir primeiro para o Tribunal de Justiça local ou para o Tribunal Regional Federal, se for um juizado especial federal, e daí depois eu sigo a ordem normal. Né? Do juizado eu vou para o tribunal, do tribunal para o STJ, do STJ para o Supremo. Então, vejam vocês que coisa, se eu tiver uma ilegalidade nos juizados, assim, como é que juizados que deveriam ser céleres. O que acontece? Se o juiz do juizado pratica a ilegalidade, eu interponho um habeas corpus perante a turma recursal. Se a turma recursal pratica a ilegalidade, eu vou para o Tribunal de Justiça. Se o Tribunal de Justiça pratica a ilegalidade, eu vou para o STJ. Se o STJ pratica a ilegalidade, eu vou para o Supremo. Eu posso chegar a 5 graus de jurisdição. Tudo bem com relação aos juizados? Primeiro aspecto, ficou claro? Ok. Quanto que o juiz de primeiro grau tem competência para o habeas corpus? Pode ter. Vocês poderiam falar, bom, mas o parágrafo 1º do 650 diz que a competência cessa quando o ato coator for praticado por alguém de igual jurisdição ou superior. Mas quem pratica os atos coatores não são os juízes em primeiro grau? Nem sempre. Eu posso ter ato coator de autoridade policial. Se a autoridade policial é coator, o habeas corpus vai para o juiz de primeiro grau. Autoridade policial de Diadema pratica um ato ilegal. Vou interpor um habeas corpus para o juiz de direito de Diadema. Para quem admite, eu admito, habeas corpus contra ato de particular, a competência também é do juiz de direito de primeiro grau. O juiz de direito de primeiro grau daquela comarca em que foi praticado aquele ato coator pelo particular. Tá bom? Deu para entender? E se o ato coator for praticado por representante do Ministério Público? Se o ato coator for praticado por representante do Ministério Público, há uma divergência na doutrina. Parte da doutrina entende que a competência é do juiz de primeiro grau, e eu estou de acordo com essa posição, embora ela seja minoritária. Por quê? Porque o parágrafo único do artigo 650 diz que a competência do juiz cessa quando o ato coator for de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição.
O Ministério Público não é autoridade judiciária, é função essencial de administração da justiça. Nesse aspecto, para mim, não tem nenhuma diferença entre a ilegalidade cometida pelo delegado de polícia e a ilegalidade cometida pelo promotor de justiça ou pelo procurador da República. A competência deve ser do juiz de direito de primeiro grau. Mas não é esta a posição prevalecente. A posição prevalecente, que para mim é muito mais fruto de uma certa, assim, inveja institucional, uma certa obsessão por paridade, né? O fundamento dela é a seguinte: se um juiz de direito é autoridade coatora, quem conhece o habeas corpus é o tribunal. Ora, se o promotor é em tudo igual ao juiz, se há paridade entre o promotor e o juiz, por que quando o juiz é autoridade coatora é o tribunal que revê, e quando é um promotor não vai ser o tribunal, vai ser o juiz de primeiro grau? Como se isso fosse uma captis de minúcio para o Ministério Público. Não é nada disso, é porque é função. Né? Da mesma forma como se o promotor de justiça oferece uma denúncia, quem vai receber ou rejeitar a denúncia é um juiz de primeiro grau, não é o tribunal. E quando o juiz profere uma sentença, quem vai rever essa sentença não é um outro juiz de primeiro grau, é o tribunal. Porque essa é a hierarquia do Poder Judiciário. Mas aí argumento assim, mas se o juiz de direito conceder uma ordem de habeas corpus contra um ato que ele considera ilegal e ele apontar que esse ato foi praticado por um promotor de justiça, implicitamente ele vai estar dizendo que esse promotor de justiça cometeu um crime de abuso de autoridade e só quem pode julgar um promotor por crime é o tribunal. Sim, mas no habeas corpus você não está condenando ninguém, você não está julgando o promotor por crime. Se esse promotor vier a ser denunciado, ele vai ser denunciado perante o tribunal. Aí a ação penal contra ele correrá perante o tribunal. Mas não é esse o caso na hipótese de habeas corpus. A mim não me convence, nunca convenceu a posição majoritária de que se um promotor de justiça for autoridade coatora, o habeas corpus deve ser interposto pelo tribunal. Deu para entender até aqui? Deixa eu só explicar agora um outro conceito para vocês. Então, entendida que a autoridade territorial hierarquicamente imediatamente superior. Só é preciso entender um conceito de que se eu postulo para um juiz em habeas corpus o reconhecimento de uma ilegalidade e esse juiz nega o habeas corpus, o que ele faz? Para usar uma expressão, vamos dizer assim, talvez pouco técnica, mas acho que dá bem a ideia, esse juiz acaba encampando esta ilegalidade. O que eu quero dizer com encampar a ilegalidade? Ele reconhece que aquele ato é válido e, portanto, ele passa a ser o coator. Então, eu digo para o juiz, juiz de primeiro grau, revogue a prisão cautelar do meu cliente, porque ele já está preso há 1 ano e 6 meses e ainda não acabou a oitiva das testemunhas de acusação. Um processo que dura 1 ano e 6 meses em primeiro grau, sem que sequer a oitiva das testemunhas de acusação esteja terminado, é um processo que está durando além do prazo razoável, esta prisão se tornou ilegal. Portanto, ela deve ser relaxada. O juiz de primeiro grau vai lá e fala, realmente, não foi culpa minha, mas não apresentam o preso, etc., relaxa. Morreu o problema. O juiz de primeiro grau vai lá e fala, não é o caso de relaxar essa prisão preventiva, porque aqui a causa é complexa, aqui a causa tem um excessivo número de réus, e eu estou fazendo tudo que eu posso, mas a culpa não é minha. Indefiro o seu pedido de relaxamento. Então, nós vamos dizer, quem é a autoridade coatora? É o juiz de primeiro grau. Perante quem eu interponho o meu habeas corpus? Vocês vão dizer, perante Tribunal de Justiça. Se o Tribunal de Justiça indefere o meu habeas corpus, ele vai estar dizendo o quê? A prisão não é ilegal, o processo é complexo, 1 ano e 6 meses não é irrazoável, nesse caso, devido às peculiaridades, 1 ano e 6 meses está dentro do razoável. Ora, no momento em que o Tribunal de Justiça diz isso e denega o meu habeas corpus, quem passa a ser a autoridade coatora? O Tribunal de Justiça. Ele encampou aquela ilegalidade. Então, nesse caso, é por isso que eu posso ir
vou através de recurso em habeas corpus, mas se a pessoa estiver presa, posso ir em habeas corpus direto perante o Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Porque naquele momento, aquele tribunal encampa a ilegalidade e se torna coator. Deu para entender? Tudo bem? Ok, vamos para o nosso último slide, então, para nós tratarmos do procedimento. De uma forma simplificada, o procedimento do habeas corpus tem petição inicial. O Código prevê uma medida facultativa, mas que na prática virou regra, que é o pedido de informação para a autoridade coatora, né? Porque eu estou chegando lá e estou falando, fulano está preso há mais tempo que determina a lei, ele foi preso em tal data, continua preso, está no estabelecimento penitenciário tal. O Tribunal de Justiça vai pedir informações para a autoridade coatora, para o juiz. Essa autoridade coatora presta essas informações, informa o tribunal. Depois das informações da autoridade coatora, os autos vão para o Ministério Público, no caso para a Procuradoria, para que ela emita um parecer. E, por último, o processo é julgado. Então, petição inicial, pedido de informações da autoridade coatora, prestação de informação pela autoridade coatora, parecer do Ministério Público e julgamento do habeas corpus pelo tribunal. Era para tudo isso ser rápido, mas nem sempre é rápido, tá? Exatamente porque nem sempre é rápido, se convencionou a pedir, já na petição inicial, uma liminar nesse habeas corpus. Normalmente os habeas corpus são interpostos nos tribunais, é raro o habeas corpus interposto perante um juiz de primeiro grau. Eu peço essa liminar por quê? Porque até ele pedir informações para a autoridade coatora prestar informação, vai para a procuradoria, recebe o parecer da procuradoria, volta para o tribunal, ele estuda o habeas corpus, aí ele vai esperar ter uma pauta na sessão, colocar. O habeas corpus tem preferência, mas mesmo assim nem sempre ele entra na sessão imediatamente seguinte. Hoje, um habeas corpus, se for julgado rapidinho, ele vai ser julgado nos 45 dias, mais ou menos. Se for julgado nos 45 dias, o mérito do habeas corpus está muito bom. Claro que se a prisão é ilegal, etc., você não vai virar para o seu cliente e falar, não, espera 45 dias, e às vezes isso leva meses, ano. Então, se convencionou a pedir uma liminar em habeas corpus. Vocês perguntaram, bom, Gustavo, mas onde é que está lá no código a liminar em habeas corpus? Não está. Não há previsão de liminar em habeas corpus. O que se faz aqui é se usar, por analogia, a regra da lei do mandado de segurança, que prevê a liminar no mandado de segurança. Então, por analogia, se no mandado de segurança, quando a lesão é um direito líquido certo, que não é a liberdade de locomoção, eu posso pedir uma liminar para desde já conseguir aquele efeito desejado, mas que provavelmente só lá na frente eu vou obter com o julgamento da turma, eu também posso pedir o mesmo em habeas corpus, demonstrando a plausibilidade do meu direito e demonstrando o risco de um dano irreparável. No caso, a liberdade de locomoção, não é difícil demonstrar esse dano irreparável. Até aqui tudo bem? Apresentação do preso. O Código de Processo Penal prevê que no habeas corpus haja a apresentação do preso. Parágrafo único do artigo 656. Isso que dá o nome ao instituto, habeas corpus, tomes o corpo e venha submeter a pessoa e o caso ao tribunal, isso vem da Magna Carta. O habeas corpus era uma medida para que antigamente era endereçada ao carcereiro, porque para ele pegar aquele preso, levar até o tribunal, para que aquele preso pudesse reclamar do constrangimento que ele estava sofrendo e, com isso, ser colocado em liberdade. Isso que deveria ser obrigatório no habeas corpus, que é a razão de ser do habeas corpus, está em absoluto desuso, para não dizer que está extinto. Eu advogo só na área criminal, advogo intensamente na área criminal, advogo na área criminal há 27 anos, e se vocês me perguntarem em quantos habeas corpus meus houve a apresentação do preso, a resposta é nenhum.
Zero. Tá, tudo bem, mas e dos seus colegas? Você já ouviu algum colega falar que teve um caso em que o preso foi apresentado? Não, nenhum. Hoje, né, há aquela apresentação para audiência de custódia, quando ele é preso, mas isso não é a apresentação do preso do habeas corpus. Alguém interpor um habeas corpus e haver essa apresentação, isto não costuma existir no habeas corpus. Tudo bem? Última questão, e que é uma questão muito importante, ao meu ver, porque ela é bem mal compreendida no habeas corpus, que é o problema, talvez você já tenha ouvido falar, quem atua na área criminal certamente já ouviu falar algo mais ou menos assim, que diz que no habeas corpus não se analisa a prova. Né? O que está totalmente errado. E é fácil provar que no habeas corpus se analisa a prova. Por que está totalmente errado? Porque, vejam, nenhuma postulação perante o Poder Judiciário vai lá, é equivocada essa dicotomia entre questão de fato e questão de direito, que se funda num pensamento silogístico de subsunção da lei, premissa maior, premissa menor, etc. A interpretação ela é muito mais complexa, ela é quase circular, é a partir dos fatos que eu escolho a norma, a hora que eu escolho a norma a ser aplicado, a escolha da norma envolve os fatos, e no momento em que eu identifico a norma, eu passo a saber quais são os fatos essenciais ou não. O processo é mais complexo, mas, de qualquer maneira, qualquer postulação perante o Poder Judiciário envolve fatos, os fatos podem até ser incontroversos, mas envolve fatos e aplicação da norma. O que eu não tenho no habeas corpus é uma fase de instrução. O habeas corpus é um processo documental, é um processo que, porque no seu rito não há uma fase de instrução para a produção de provas decorrentes de fontes pessoais, né? Se nós pegarmos o rito, está lá petição inicial, pedido de informações, prestação de informações, parecer da Procuradoria e sessão de julgamento. Vocês me perguntaram, onde é que está a audiência de instrução no habeas corpus? Não tem. Por quê? Porque ele é um processo documental. Porque todo o habeas corpus se baseia em provas pré-constituídas, assim como o mandado de segurança. Né? No mandado de segurança, quando eu falo que o direito tem que ser líquido e certo, ser líquido e certo, na verdade, é uma característica da prova daquele direito. É um direito, claro que ninguém vai dizer que o direito é não existente, direito que você não tem. Quando eu falo que é líquido e certo, significa que é um direito que eu consigo provar de plano. Por que eu consigo provar de plano? Porque eu tenho provas documentais. Então, se eu interpuser um habeas corpus dizendo meu cliente está preso há mais tempo que determina a lei não tem um prazo, mas vai lá, está preso além do razoável. Por quê? Porque ele está preso há 1 ano e 6 meses, eu tenho que fazer o que na minha impetração? Demonstrar que ele está preso há 1 ano e 6 meses. Eu vou dizer, olha, nós estamos em novembro de 2020 e ele foi preso em maio de 2019. Está aqui a decisão dele que decretou a prisão, juiz, tribunal. Está aqui cumprimento do mandado de prisão, maio de 2019. Está aqui meu pedido de revogação para o juiz. Está aqui a decisão do juiz que não revogou a prisão. E desde então ele vem preso. Está aqui uma certidão de objeto e pé do processo, dizendo que o processo ainda não terminou, que ainda está na audiência proibitiva de testemunhas de acusação. Bom, e aí o juiz vai ter que fazer o quê? O tribunal vai ter que analisar esses meus documentos. Né? Porque se ele fala, pô, puxa, cara de pau do Gustavo mentindo aqui, hein? Falando que o cliente dele foi preso em maio de 2019. Pô, é verdade, ele foi preso em maio de 2019. Mas olha, ele não me falou aqui, isso aqui veio com informações da autoridade coatora. Ele fugiu em dezembro, ficou foragido de dezembro de 2019 até agosto de 2020, agora em agosto de 2020 que ele foi recapturado. O que o tribunal está fazendo? Está analisando provas. Ele não vai ter uma audiência, mas ele está analisando provas. Só que são provas pré-constituídas, provas documentais. Então, sim, há análise de prova no habeas corpus. Não, o que não há no habeas corpus é fase instrutória no rito do habeas corpus. Eu não vou ter uma audiência para ouvir testemunhas no habeas corpus, mas eu tenho que demonstrar documentalmente o constrangimento ilegal ou a ameaça à liberdade de locomoção. Tá bom? Até aqui.
Uma outra coisa que se discute muito no habeas corpus é que é comum a interposição do habeas corpus para o chamado trancamento da ação penal. Como eu disse a vocês nas aulas passadas, se uma denúncia ou queixa é recebida, eu tenho recurso contra a decisão que rejeita a denúncia ou queixa. O Ministério Público oferece a denúncia, o particular oferece a queixa. Esta denúncia ou esta queixa são rejeitadas. Há um recurso que ataque esta decisão de rejeição, mas não há um recurso que ataque a decisão de recebimento. Só que se este recebimento for ilegal, eu posso atacá-lo através de habeas corpus, porque eu tenho um processo ilegal que está prosseguindo. Este processo ilegal pode levar a uma condenação, esta condenação será ilegal, e lá na frente eu posso acabar estar sendo privado da minha liberdade de locomoção de modo ilegal. Portanto, nesse caso, tenho uma ilegalidade, irei reparar esta ilegalidade, esta ameaça de ilegalidade, através do habeas corpus. Só que nós vimos que a justa causa para a ação penal ela é caracterizada por prova da materialidade e indícios de autoria. E é isto que se diz que o habeas corpus não se presta, para analisar se eu tenho um pouquinho mais ou um pouquinho menos de indício de autoria. Né? Aí é comum vocês verem hipóteses que o tribunal diz algo mais ou menos assim. Não cabe no âmbito limitado do habeas corpus fazer uma análise aprofundada sobre o dolo, sobre a culpa ou sobre a autoria delitiva. Esses temas deverão ser analisados em profundidade na ação penal, de acordo com as provas produzidas na instrução. É isto que se quer dizer quando fala no habeas corpus não se examina a justa causa. E, num certo sentido, isso está certo. Qual é o risco ou o perigo desta ideia de que no habeas corpus não se examina a justa causa? É que eu realmente não vou examinar no habeas corpus se os indícios que eu tenho são muito fortes, são médios ou se são fracos. Ou se aquele nível de indícios permite uma probabilidade maior ou menor. Isso não dá para fazer. Mas há situações em que o que se demonstra no habeas corpus é que há uma total ausência de indícios quanto a uma determinada pessoa. Eu tenho uma denúncia que é oferecida contra 4 pessoas por crimes de sonegação fiscal praticadas mediante uma determinada pessoa jurídica, mas que naquele caso eu tenho lá depoimentos na polícia, quem é o presidente da empresa, quem é o diretor financeiro da empresa, que é o outro sócio, etc., quem é o gerente da área tributária da empresa, todas essas pessoas estão lá denunciadas, quem que fez isso, quem que deu a ordem, quem que não sei o que e tal, e eu tenho lá também no quadro social um vice-presidente da empresa que nunca fez nada, nem apareceu na empresa. Se eu não tiver nada, nenhum depoimento, nenhuma testemunha, nenhum documento, nada dito, feito, assinado por esse vice-presidente, e eu consegui ler todo o inquérito policial e falar, nem o nome dele é mencionado nesse inquérito, há justa causa contra ele ou não há justa causa contra ele? Me parece elementar que não há justa causa contra essa pessoa. Pode haver contra os outros, mas não há contra essa pessoa. E dá para eu examinar, através das provas documentais, que não existe justa causa contra essa pessoa? Me parece que sim, claramente que sim. Porque o promotor oferece a denúncia e diz algo mais ou menos assim: constam dos inclusos autos de inquérito policial, ele está dizendo qual é a base da denúncia, constam dos inclusos autos de inquérito policial, que A, B, C e D sonegaram impostos por meio da empresa tal, tal, tal. Então, ele está dizendo que naqueles inquéritos há elementos contra o B, do vice-presidente. Só que se eu juntar todo o inquérito policial para o tribunal e falar, ó, em todo o inquérito policial, tirando o nome dele no contrato social da empresa, não há uma testemunha, não há um único indício, não há um documento, não há um cheque, não há uma filmagem, não há absolutamente nada indicando que essa pessoa praticou qualquer ato na administração da empresa, deu para demonstrar documentalmente uma ausência total de justa causa contra essa pessoa? A mim parece que sim. E nesse caso, portanto, dá sim para utilizar o habeas corpus para demonstrar que não há justa causa contra aquela pessoa. Ficou claro? A diferença entre havendo alguma prova,
eu não poder usar o habeas corpus para dizer se essa prova que existe é ou não robusta o suficiente para caracterizar a justa causa. Esse é um primeiro cenário que não cabe ao habeas corpus. De um segundo cenário, em que eu vou sim analisar a falta de justa causa através de habeas corpus, mas por quê? Porque não há um único elemento de prova, um indício, um adminículo sequer de que aquela pessoa tenha praticado quaisquer dos atos da denúncia. Neste segundo caso, me parece que é possível a utilização do habeas corpus. Deu para entender? Tudo bem? Bem, com isso nós terminamos o habeas corpus. Fica faltando para nós terminarmos o nosso programa a revisão criminal, que nós vamos ver na próxima aula. Eu até deixei no Moodle o material da próxima aula, que são os slides da revisão criminal. Mas vou pedir licença para vocês para nós terminarmos um pouquinho mais cedo a aula de hoje, que eu tenho uma reunião que começa agora do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, já às 9 horas, tão logo termine a nossa aula, e eu preciso rever um voto meu que eu vou ter que levar lá, que eu infelizmente não tinha conseguido só rever o voto e imprimir, mas essas providências levam um tempinho para que eu consiga terminar isso e estar no horário da reunião, tá bom? Peço desculpa, então vamos terminar aqui 16 minutos mais cedo a nossa aula, mas não haverá prejuízo para o programa, no tempo da próxima aula é suficiente para que nossa última aula, né, terminemos o programa, completemos o programa com o tema da revisão criminal, tá bom? Então, obrigado a todos pela atenção, saúde para todos, até semana que vem. Até logo. E vou colocar no Moodle, assim que acabar a aula, durante a reunião, já baixo o arquivo dessa aula e coloco lá para vocês. A complementação do habeas corpus, tá bom? Boa semana para todos.